Memórias. O vereador Gugu, que graças a Deus é vivo, e o Gugu teve 4 mandatos, se não me engano, o vereador Gugu dizia assim: eu tive 4 mandatos, convivi com todos. De todos, o Fernando Passos é o que tinha mais claro o que era ser um vereador, um parlamentar e tal. Era o que tinha mais claro. Ele não foi o melhor. Melhor é outro problema. Tem um monte de gente boa pra caramba que passou por lá, né? Mas ele tinha essa noção, que era assim, o Gugu conta, que era chocante isso. E eu acho que foi isso que me aproximou do Polese. Entende? Uma admiração recíproca. Porque eu sabia que eu ia ter que enfrentar o Polese. Então, não venha com argumentos frágeis. Porque você vai ter uma barreira, meu filho. Uma barreira inteligentíssima, entendeu? Perspicaz, né? E ele, então, com isso, eu me tornei um grande amigo dele. Né? Grande amigo do Polese, né? Por causa disso tudo. Eu me lembro bem, na formatura de colegial do Luigi, o neto do Polese, o Luigi foi orador da turma e eu estava ali porque uma sobrinha minha estava se formando também. E no Bazoá teve o jantar, né, de confraternização e tal, e eu fiz questão de ir à mesa do Polese para cumprimentar o Luigi pelo discurso brilhante que ele fez, um menino de 16 anos, se não me engano, 17 à época. Fui cumprimentar e o Polese ficou muito feliz e falou: senta aqui um pouco com a gente e tal, né? E ele estava muito feliz de ver o neto ter sido orador também, porque eu assisti o discurso do Polese como orador da sua turma na Faculdade de Direito, que hoje eu sou coordenador há 22 anos. Porque quando a Faculdade de Direito abriu em Araraquara, vários vereadores fizeram, inclusive o Desante fez o curso de Direito na Uniara, que chamava FEFIARA. E eu fui a essa formatura, tenho a impressão, por causa do Mazinho, que era meu tio, que estava se formando. E aquilo me chamou a atenção mais de 40 anos. Mais de 40 anos. E eu me lembro que o Polese começou o seu discurso dizendo assim: vocês estão vendo esse copo d'água gelado? Vejam que ele está todo transpirando, porque a água está gelada e tal. Esse é o Polese que está aqui hoje para falar para vocês. Eu estou inteiro transpirando, de emoção, de alegria, de nervoso, pela honra de falar. Foi algo assim, claro, são 40 e tantos anos, eu era um menino, não é? E se foi 79, eu tinha 13 anos. Não, eu tinha 16 anos, né? Porque eu sou de 63. Então, mas eu me lembro como se fosse hoje, do Polese sumindo aquele discurso, foi no Cine Capri, pode ter sido no Veneza, mas eu tenho certeza que foi no Capri. Eu me lembro do Polese fazendo discurso, imagina, e depois eu fui seu colega na Câmara Municipal. Eu não me lembro de problemas que o Polese tenha tido na Câmara Municipal, assim, fatos marcantes negativos, por exemplo. Ele era o grande líder intelectual do lado do prefeito Desante. Evidentemente, o Polese não era um homem fácil, ele tinha um temperamento difícil. Então, em alguns momentos, certamente, ele não atendia o que o Manso queria, entendeu? Então, ele colocava outro para fazer aquilo que ele não estava convicto de fazer a grande defesa, né? Mas do nosso período, ele era o grande intelectual, ele e o Paulo Homem. Paulo Homem era muito preparado. Paulo Homem, quando se elegeu, a esposa dele foi à livraria do papai, livraria acadêmica, e comprou livros de direito público. E ela lia com o Paulo à noite, que eles ouviam ópera quase toda noite. Ela
fazia lição para o Paulo Homem, porque ela se formou em Direito também. E ela fazia lição para ele, ó, isto é aqui a função do Legislativo, e papapá. Claro que ele sabia, como médico, mas ela formou ele juridicamente para o exercício, ele que era um médico, né? Então o Dr. Paulo foi muito bom. E o Polese era o grande orador da Câmara, um intelectual, sabia o que estava fazendo lá, era muito preparado para estar lá, né? Me diziam que o Polese teve embates assim duríssimos com o Clodoaldo Medina, né? Embora o grande crítico do Clodoaldo Medina, que acabava com o Clodoaldo Medina, era o Caramuru. Não era o Polese, mas dizem que teve uma vez que o Polese fez uma novelinha no rádio, chamava o Mineirinho. Mas eu não lembro da novelinha. A novelinha me contaram quando eu entrei na Câmara, que era o Mineirinho, não sei o quê, mas era uma coisa sarcástica contra o Clodoaldo. Isso sim, aí eu já peguei essa parte. Mas aí já era crítica política, correta, inclusive, e tal, né? A gente defendeu muito o Clodoaldo na renúncia e acho que a Araraquara foi injusta com o Clodoaldo. Até hoje eu acho. Por quê? Primeiro que ele foi ser presidente da CESP e fez um trabalho excepcional na CESP, excepcional. Segundo, que ele renunciou por 6, 7, 8 meses ou 9 meses de alguém que tinha sido prefeito uma vez por 6 anos, uma vez por 4, por quase 10 anos. Terceiro, que ele renunciou para uma excelente figura chamada Lindolfo Marçal, que era o seu vice, que era um homem espetacular e que fez um trabalho maravilhoso naqueles 6, 8 meses, acho que foram 8 meses, que nem teve oposição. Então, eu achava que o seu Clodoaldo, eu defendia aquela renúncia não como uma renúncia, como uma ascensão para Araraquara. E você pode ver, o Dessantes falava mal do Clodoaldo, até para mim, mas ele continuava todas as obras do Clodoaldo, tudo que o Clodoaldo fez. Dessantes nunca destruiu nada. E o Clodoaldo nunca destruiu nada. Era maravilhoso conviver com isso, entendeu? Então, eu defendi, mas eu estou de acordo que foi um tema difícil e o Clodoaldo pagou caríssimo, porque depois ele foi candidato a deputado estadual, ele teve uma votação ridícula, perto da grande figura que ele foi, né? E até hoje há estudos de que a implementação do cinturão social, educação e saúde foi criada pelo Clodoaldo Medina. Há estudos que demonstram bem isso, do ponto de vista da racionalidade, porque ele era um homem de direita, ultraconservador, e nomeou o pessoal da Unesp para fazer, que era de esquerda, e o pessoal fez um projeto extraordinário, e ele então moldou um pouco para tirar os exageros, vamos chamar assim, próprios da esquerda e tal, mas ele não se impôs, e ele achou que aquilo era justo para a coletividade. E depois o próprio Dessantes e o Massafera viram que houve um certo exagero porque nós não tínhamos dinheiro para aquilo. Isso foi muito, muito real, né? E quem fazia esta crítica era Massafera, não era o Dessantes que era adversário, né? Mas graças a Deus a gente aprendeu a conviver com isso. Nós deixamos de ser a cidade mais limpa das 3 Américas e passamos a ser uma das cidades que tinha um contorno de atendimento social maior do interior de São Paulo. Só cidades muito ricas tinham mais do que nós e muitas aprenderam com a gente, né? Ele levava os vereadores para algumas audiências lá na Rádio Cultura. Era um programa mesmo que tinha às 11 horas da manhã. E um dia ele me convida, eu acho que era o Porsani e o Carne Seca com certeza. E estava tendo um asfaltamento na Rua Zero que era um absurdo, a gente acabou com o Dessantes. Acabou, o seu Dessantes acorda e o Polese do nosso lado, porque era um absurdo. E o Polese telefona lá no programa, o Dessantes, no ar, e fala assim, eu posso ir aí entrar nesse programa? Desses 3 irresponsáveis aí, que éramos eu, Carne Seca e o
e o outro. O Dessantes odiava o Carne Seca, mas ele não suportava o Carne Seca. E o Porsani não, eles tinham uma relação muito dúbia, o Dessantes com o Porsani. E aí, e também não gostava de mim pelas críticas que eu fazia. E o Dessantes chegou lá, a audiência do programa explodiu. E dizem, e ficou a fama, de que o Dessantes almoçou e jantou os três. Acabou conosco, destruiu nós três, né? E num determinado momento, eu me acovardei totalmente. Porque eu usei uma palavra, a gente falava muito de compactuar, né? Porque nós estávamos na redemocratização do país e tal, e eu falei de compactuação do asfalto e a compactação, né? Tá? E ele ficou tirando sarro de mim, o Dessantes, e o Polese chamou a atenção do Dessantes. Falou: prefeito, o senhor não deve fazer isso. O Fernando está fazendo isso porque ele está envolvido com isso, ele trocou uma palavra, mas o que ele quer dizer o senhor entendeu bem. O senhor não está fazendo esse trabalho, esta é a crítica. O pessoal não está fazendo. E nós tínhamos razão na nossa crítica, mas o Dessantes nos destruiu porque ele não entrou no debate do problema daquele asfalto lá. Porque nós estávamos corretos. Ele não entrou naquilo. E ele ficou falando dos 8 anos de mandato dele. Aí eu falei: mas seu Dessantes, aí é fácil para o senhor, né? Eu estou há 1 ano na Câmara, o senhor quer me comparar com o senhor? Isso eu me lembro que eu cheguei a fazer um embate. E aí o Dessantes falou uma grande frase. Ele falou assim... E nesse programa, então, o Polese não permitiu que ele destruísse do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista político ele nos destruiu, dizem todos, né? Unânimes até. Mas eu acho que ele destruiu, honestamente dizendo, porque eu me acovardei. Mas a amizade que eu fiz com o Dessantes, quando ele estava no leito de morte e não morreu, foi prefeito depois, que foi logo que perdeu a Júlia, aquela coisa dele, ele teve uma doença, o câncer e tal, ele estava horrível. Quem ia no hospital todos os dias ver o Dessantes, além do Manso, era o Fernando Passos. Os seus grandes aliados não iam. Não entravam lá. Entende? E aí eu fiquei muito... Ele teve muito esse respeito. Mas o Polese, esse programa foi um programa emblemático na cidade e eu aprendi muito com aquilo. Esse programa me ensinou muito na vida. Ele continuou na mesma tribuna, né? A tribuna dele foi o jornal, e ele contribuiu muito porque a gente aprendia muito Araraquara com o jornal de Araraquara, né? O Antônio Carlos Pereira de Arruda, Antônio Carlos Pereira de Almeida, ele trouxe o Tucá, né? Ele criou a Tribuna, que era um jornal mais técnico, mais estadão, vamos chamar assim, né? Ele, inclusive, é um admirador do Estadão, fez um grande jornal e tal. O Imparcial já estava numa linha sem Paulo Silva, a dona Cecília já estava um pouco doente e tal. Um jornal já sem muita expressão, mas também muito importante para Araraquara, claro, uma crise que o Imparcial passou. Então o Jornal de Araraquara passou a ser o jornal que a gente via Araraquara nele, mas com uma posição menos imparcial, né? O Polese, ele tinha essa vontade de fazer um jornal que ele expressasse o que ele pensava. Era um jornal opinativo, entende? E ele tinha orgulho disso. E ele teve o talento de distribuir nos condomínios, na classe média, nos formadores de opinião. Então todo mundo esperava o Jornal do Polese, todo mundo esperava o Jornal do Polese, entende? Porque era a opinião dele. Então ele continuou com a sua tribuna, não é? E depois aquela proximidade com o Dr. João Galhardo, né? O João Galhardo faz o Vendedor de Camomila com quase todas as crônicas publicadas no Jornal de Araraquara, né? O Dr. João Galhardo escreve esse livro genial, que poderia ter ganho Jabuti se fosse
tivesse sido inscrito, né? O Inácio diz isso, inclusive. E ele, por causa do Jornal de Araraquara. O Jornal de Araraquara foi referência para nós. Era o Jornal do Polese. Era o Jornal do Polese, né? E foi importantíssimo. E ali a gente continuou muito próximo também, que ele me chamou aqui, ele tinha adoração pela Uniara, ele tinha um respeito pela Uniara muito grande, pelo professor Luiz Felipe, sabe? E então a trincheira do Polese continuou, maior até do que na Câmara, porque na Câmara você acaba tendo que entrar em alguns embates, tal, né? E aqui não, era uma trincheira livre dele, né? Eu tenho muito isso em comum com o Polese, né? A gente soube se retirar da vida pública e se manter feliz, embora a gente ame a vida pública, né? O Polese morreu amando a vida pública, né? E eu, com certeza, quando chegar o meu fim aqui na Terra, eu vou morrer amando a vida pública, com todos os seus defeitos, né? A democracia, né? E vou lutar por ela até o fim, como o Polese lutou. Eu me lembro que eu estava em férias e eu recebi. E aquilo foi um grande choque, porque o Polese estava no auge, né, da sua intelectualidade, do serviço, né, quer dizer, a experiência dele, né, era fascinante. Então ele estava muito bem. E foi bom ele morrer assim, né? Foi bom morrer assim, porque às vezes vem aquelas doenças horrorosas, o Alzheimer, e ver uma figura como o Polese definhar não seria fácil para ninguém, muito menos para a sua família, né? Então, ele morreu no auge, né? Isso é lindo, morrer no auge, né? Eu acho lindo. É mais difícil para a família também, né? Mas para a família é difícil tudo. Quando você está diante de um grande homem ou de uma grande mulher, quando você está diante de um pai maravilhoso, de um marido maravilhoso, de um avô maravilhoso, de um cidadão maravilhoso, que serviu a sua comunidade, que procurou o melhor para a sua comunidade, é uma perda que nunca vai ser compensada, né? Mas é bonito porque é uma perda que ensina, não é? E faz com que os seus semelhantes, ou principalmente seus familiares, se tanto o admiram, sigam. Então sigam. Sigam o seu caminho, né? Por isso que essa entrevista me enche de reminiscências lindas e o quanto ele contribuiu comigo, com a minha formação, né? Com eu ser um pouco melhor ou menos ruim. E eu acho que foi esse sentimento que eu tive quando ele morreu. Um sentimento de gratidão ao Polese pelo que ele fez por mim. É isso.